dentista, preciso entender sobre a amamentação? Olá pessoal, me chamo Natália Ladevig e estou aqui para trazer 3 motivos que atestam que nós, cirurgiões dentistas, devemos ter pelo menos um conhecimento básico da ciência do aleitamento materno. O primeiro motivo é saber informar. Sim, como profissionais de saúde que lidam com famílias, e em especial gestantes e bebês, temos a obrigação de saber informar sobre as recomendações básicas do aleitamento materno. A Organização Mundial de Saúde, OMS, recomenda que o bebê seja amamentado exclusivamente com leite humano nos seus primeiros 6 meses de vida. Ou seja, nada de água, chazinho, suco de laranja-mimo ou papinha. O leite humano tem uma composição que permite a correta hidratação e nutrição do bebê, apresentando um comportamento dinâmico, que varia de composição não só ao longo do dia, como também ao longo da vida da criança, para conseguir suprir suas necessidades, que também estão em constante processo de mudança. Além disso, a OMS recomenda a manutenção do aleitamento materno, pelo menos nos 2 primeiros anos de vida. Atenção, eu disse pelo menos e não até. Muitos profissionais se confundem com essa informação e acham que amamentar por mais de 2 anos é uma prática incorreta, quando na verdade 2 anos é o mínimo recomendado e não o máximo. E qual o motivo por trás dessa recomendação? Na verdade são vários. Temos uma base científica sólida que comprova que crianças que são amamentadas por pelo menos 2 anos alcançam melhores índices de saúde, com menor prevalência de doenças crônicas, como as cardiovasculares, a diabetes tipo 2 e a obesidade. E também menor gravidade de outras doenças, como as respiratórias e as gastrointestinais, incluindo a diarreia. Além disso, são bebês menos acometidos pela síndrome da morte súbita e que alcançam maiores níveis de inteligência na vida adulta. E em relação especificamente à nossa área de atuação, o aleitamento materno previne maloclusões e permite o desenvolvimento ótimo da face dentro das possibilidades genéticas de cada bebê. Não é à toa que muitos profissionais chamam a amamentação de primeiro aparelho ortopédico da criança. A amamentação sempre trará benefícios, mesmo após os 2 anos, mas o maior impacto se dá nessa faixa de tempo. Já o segundo motivo que atesta que dentistas devem entender sobre a amamentação é não atrapalhar. Tem um ditado que diz: muito ajuda quem não atrapalha. E ele é especialmente verdadeiro. O aleitamento materno é cercado de tabus, dificuldades e culpa. Apesar de toda a nossa base científica, ainda circulam mitos e desinformações que não só desestimulam a prática, como trazem culpa e peso para as mães. Precisamos entender que o aleitamento materno não é apenas uma boca em um peito. Amamentar não é apenas alimentar. Um bebê não vai ao peito apenas por fome. Não estamos falando meramente de leite. Estamos falando sobre uma relação entre 2 pessoas. E posso te contar um segredo? O principal agente dessa relação é a mãe e não o bebê. É ela que precisa de amparo, saúde, bem-estar, apoio para que a amamentação ocorra. Mas quem a maioria cuida? E quem geralmente é diminuída, cobrada e julgada? Por isso, sempre pense 2 vezes, 10 vezes, antes de trazer qualquer informação ou julgamento travestido de conselho para uma mãe. Na odontologia, temos 2 grandes mitos que circulam e podem sim atrapalhar o processo de amamentação. O primeiro deles é em relação à cariogenicidade do leite humano. E aqui eu deixo claro, leite humano não é cariogênico. Falaremos mais sobre esse assunto na quinta-feira. Mas aqui já adianto, não existe justificativa para um dentista indicar o desmame. E vou além, as únicas pessoas que podem decidir sobre o desmame são mãe e filho. Já o segundo mito odontológico é em relação ao embate dedo versus chupeta. O hábito de sucção digital é muito menos danoso do que o da chupeta. E claro, aqui estou falando do hábito de sucção digital prolongado, já que antes disso é apenas um fenômeno fisiológico. Chupeta pode levar ao desmame precoce e todos os benefícios da amamentação, sobre os quais conversamos poucos minutos atrás, serão perdidos. Por isso, não existe justificativa para indicar a chupeta em detrimento do dedo. Falaremos mais sobre isso na sexta-feira. E por fim, mas não menos importante, o terceiro motivo
que atesta que dentistas devem entender sobre a amamentação. Intervir com responsabilidade. Eu sei o que você está pensando. O tema freno no lingual e amamentação ainda gera muitas dúvidas e polêmicas. Mas uma coisa é certa, a anquiloglossia pode levar ao desmame precoce. Mas cirurgias em recém-nascidos e bebês também podem trazer consequências graves e até risco de morte. Por isso, não devem ser banalizadas e usadas sem uma indicação e técnica precisas. É importante que nós entendamos a complexidade do processo de amamentação, para que não indiquemos cirurgias desnecessariamente. Isso não significa que dentistas, especialmente odontopediatras, tenham que se tornar consultores em amamentação ou fonoaudiólogos. Cada um pode agir no seu quadrado. Mas, para que a gente consiga conversar, referenciar e até mesmo levantar hipóteses, a gente precisa sair do micro em direção ao macro. Afinal de contas, nenhum de nós começou a faculdade estudando boca. A gente precisou entender o funcionamento básico do corpo humano antes de chegar na nossa principal área de atuação. Com o assunto frênulos orais e amamentação, não é diferente. Além disso, é importante ressaltar que ainda não temos evidências robustas que atestam os benefícios a longo prazo da frenotomia na amamentação. Mas também não temos estudos que cubram a multidisciplinaridade e complexidade do processo do aleitamento materno. Por isso, o que nos resta, por hora, é agir com cautela. A amamentação é urgente, mas exige responsabilidade. Responsabilidade para não colocar em risco a vida de uma criança de forma desnecessária. Responsabilidade para não adiar o diagnóstico de um problema na amamentação, porque só consegue enxergar frênulos. Responsabilidade para não submeter uma criança a um procedimento cirúrgico quando o que ela precisava era de uma terapia não invasiva, como a fonoaudiológica. E também responsabilidade para não ignorar o impacto da restrição do movimento da língua na produção de leite materno, nem de normalizar a dor ao amamentar de uma mãe. Essa era a mensagem que eu tinha para trazer para vocês hoje. Amanhã às 8 volto aqui novamente para a gente conversar mais um pouco sobre a relação da ciência do aleitamento materno e a odontologia. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo que assim que possível eu te respondo. E se gostou do vídeo, curte e encaminha para que a gente consiga alcançar um maior número de profissionais. Até amanhã!